Oi gente, graça e paz, estamos aqui mais uma vez para continuar a nossa leitura, só que hoje não vou ser eu que vou ler, né? Vou estar chamando meu irmão, ele vai se apresentar aqui para vocês, vai ler, mas eu queria dizer já para você, compartilha esse vídeo, manda para alguém, eu creio que tem sido bênção, eu creio que tem sido algo que Deus derramou de tão precioso sobre nós que não pode ficar com a gente, então compartilha para mais alguém, que nós possamos todos ler a palavra juntos, desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós juntos. Já deixa o seu joinha aí para a plataforma entender que é relevante isso e espalhar para mais pessoas, e que nós possamos ser totalmente tocados e abençoados por Ele hoje. Amém? Eu já vou orar e aí meu irmão já vem para cá, se apresenta e começa a leitura, tá bom? Senhor, obrigado, Senhor, por mais esse tempo, por mais esse vídeo, mais esse tempo de leitura, Senhor. Obrigado porque a oportunidade de ouvir a Tua palavra e receber aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós é maravilhosa, Senhor. Então nos abençoe, abre a nossa mente, que possamos entender e compreender aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Oi gente, graça e paz, tudo bem? Vamos para mais um dia de leitura na palavra, perseverando, amém? Gênesis, capítulo 36. Essa é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon, o Hitita, e com Olibama, filha de Aná, e neta de Zibeão, o Eveu, e também com Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Adã deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Basemate deu-lhe Reuel, o Olibama, e deu-lhe Jeus, Jalão e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que lhe nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e filhas e todos de sua casa, e assim como os seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe de seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los por causa dos seus rebanhos. Por isso Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaitã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timna, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Adã, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os netos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú: Jeus, Jalão e Corá. Foram estes os chefes dentre os descendentes de Esaú, os filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú: Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaitã e Amaleque. Foram esses os chefes descendentes de Elifaz, de Edom. Eram netos de Adã. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú: os chefes de Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Basemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, os chefes Zeus, Jalão e Corá.
Foram esses os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Foram esses os filhos de Esaú, quem Edom, esses foram os seus chefes. Esse texto também está em 1 Crônicas 1, 35 ao 37. Os descendentes, e esses foram os filhos de Seir, o Oreu, que estavam habitando naquela região: Lotã, Zobal, Zibeão e Aná, Dissom, Ezer e Dissã. Esses foram os filhos de Seir, foram chefes dos Oreus no território de Edom. Estes foram os filhos de Lotã, Ori e Emã. Tiná era irmã de Lotã. Esse texto também está em 1 Crônicas, do 38 ao 39. Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Manate, Ebal, Sefo e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão: Aiá e Anã. Foi este Aná que descobriu as fontes de água quentes no deserto, quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. Estes foram os filhos de Aná: Dissom e Olibama, filha de Aná. Estes foram os filhos de Dissom: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ezer: Bilã, Zaafã e Acã. Estes foram os filhos de Zã: Uz e Arã. Estes foram os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dissom, Ezer e Dissã. Esses foram os chefes dos Oreus, de acordo com as suas divisões tribais na região de Seir. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom, antes de haver rei entre israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom, sua cidade chamada de Dinaba. Quero, quando Balá morreu, foi sucedido por Jobab, filho de Zerá, de Bozar. Jobab morreu, e Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Uzã morreu, e Hadad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadad morreu, e Sanlá de Masrecá foi o seu sucessor. Sanlá morreu, e Saul de Reobote, próxima a Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu, e Baal-Anã, filho de Acbor, foi o seu sucessor. Baal-Anã, filho de Acbor, morreu, e Hadad foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Pau, e o nome de sua mulher era Metabel, filha de Matred, neta de Mesaabe. Estes foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, clãs e regiões: Diná, Alva e Gede, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibizar, Magiel e Irã. Foram esses os chefes da terra que ocupavam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Gênesis capítulo 37. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Gente, esse texto também, que a gente acabou de ler, está em 1 Crônicas 1:40 até o 54. Agora sim, Gênesis 37. Jacó habitava na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos.
ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José, do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiavam-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhe. Estávamos amarrando feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa dos sonhos do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho. Dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu-lhe e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e os seus irmãos viveremos e viremos nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos José tinham ido cuidar dos rebanhos do seu pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagando pelos campos e lhe perguntou: que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi para a busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles os viram de longe e antes que chegasse planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Ruben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tirem a vida. E acrescentou-lhe: não derrame sangue, jogue-nos aquele poço no deserto, mas não toquem nele. Ruben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos, mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos, vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata, e os ismaelitas que o levaram para o Egito. Quando Ruben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse: o jovem não está lá. Para onde irei agora?
Então eles mataram um bode, mergulharam o sangue e a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se a túnica é de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se com panos de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando, descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam a José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Gênesis 38. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Irã. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu, chamado Suã, e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz a um filho, a qual ele o deu o nome de Tornou a engravidar e teve um filho, e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher de seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê a descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão, para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia, e por isso matou-o também. Disse então Judá a sua nora Tamar: more com viúva na casa de seu pai, até que meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do seu pai. Tempos depois morreu a mulher de Judá, filha de Suã. Passou o luto e Judá foi ver tosqueadores no seu rebanho em Timna, com seu amigo Irã, o adulamita. Quando foi dito a Tamar: seu sogro está a caminho de Timna para tosquear as suas ovelhas, ele trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Timna. Ela fez isso porque viu, embora Selá já fosse crescido, ele não a tinha sido dado em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que eu mande? Disse Judá: que garantia devo lhe dar? Respondeu ela: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele o entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela se foi e tirou o véu e tornou a vestir roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo adulamita, a fim de reaver à mulher a sua garantia. Mas ele não o encontrou, e perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultural que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultural. Assim ele voltou a Judá e disse:
não a encontrei. Além disso, os homens do lugar dizem que lá não há nenhuma prostituta cultural. Disse Judá: fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se, e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá: traga-no para fora e queime-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono dessas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor reconhece a quem pertence este selo e este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue ao meu filho Selá, e não voltou a ter relações com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio de vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu, e ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair. E deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com um fio vermelho no pulso, e foi dado o nome de Zerá. Gênesis 39. José havia sido levado para o Egito, onde os egípcios, Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que estes prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e o tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou o seu cuidado à sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidar de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a própria comida. José era tão atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo, e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma na casa, e tudo o que tem deixou em meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até o senhor José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que
que você nos trouxe, aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e lançou-o na prisão em que era posto os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que já lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui hoje. Espero que vocês perseverem na leitura da palavra, e que isso não pare em vocês. Compartilhe esse vídeo, mande para outras pessoas para que elas também possam continuar a crescer na leitura da palavra. Amém? Deus abençoe, fique com Deus. Tchau.